Danilo Cacheta, analista político do Grupo Paranaíba, para comentar todo esse assunto, essa repercussão toda, né, dessas publicações. Danilo, que momento delicado que a direita está enfrentando no Brasil hoje, né? Explica para a gente toda essa crise instalada, eu acho que já podemos cravar, é uma crise de fato. É para prejudicar a imagem do senador Flávio Bolsonaro? O que está por trás disso tudo, Danilo? Boa noite. Boa noite, Meire, boa noite a todos. Olha, quem está por trás disso tudo é uma pergunta difícil da gente imaginar agora. A grande questão é que a direita está em crise e é uma crise provocada por ela própria, né? Por mais que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro queira dizer que é um desabafo, que precisava falar aquilo, porque o nome dela estava sendo ventilado equivocadamente, não sei o que e tal, é uma coisa que, no mínimo, calculada, porque em política ninguém sai fazendo desabafo público à torta e à direita sem saber das consequências. E qualquer que seja a manifestação pública de uma liderança política, ela tem efeitos e consequências. E qualquer pessoa saberia dizer que um vídeo desse aí produziria efeitos negativos imediatos na campanha do Flávio Bolsonaro. Porque aqui nós temos que colocar algumas questões, Meire. Primeiro, Michele também carrega o sobrenome Bolsonaro. Porque a grande questão também dessa discussão toda é o espólio, né? Está todo mundo em torno do espólio que é o Bolsonaro. Esse espólio ainda vai render coisa ao longo de muitos e muitos anos, de muitas e muitas eleições, né? Seja agora com a Michele e o filho mais velho, mas depois tem o filho do meio, depois tem o filho mais novo, depois tem o outro filho. Ela pode estar mirando, então, até em 2030, pode-se dizer? Não sei onde que ela está mirando, mas assim, a grande questão é que envolve o espólio. E a Michele, Meire, ela é uma liderança política forte da direita, sabe? Ela conseguiu carregar isso, capitalizar um eleitor muito expressivo. Mulher e evangélico. E mulher e evangélico, sobretudo a mulher, que é um eleitorado que o Flávio ainda não conseguiu penetrar. Verdade. Exatamente. Então, é um motivo de muita preocupação. A grande questão é provocar isso tudo. Veja, a gente tem falado, o Flávio, ele já tem passado dificuldades, porque depois do vazamento dos áudios do Daniel Vorcaro com ele, né, da conversa com o Daniel Vorcaro... Sobre o filme do pai. Sobre o filme, ele já veio tendo dificuldades. As próprias pesquisas de intenção de voto mostraram queda na intenção de voto de Flávio depois do vazamento dos áudios. Aí, agora surge mais uma crise dessa, provocada pela própria família, né, dentro do núcleo familiar, dentro da própria direita. Quer dizer, ele sai dessa posição de confronto agora, de ter que explicar apenas aos adversários, para ter que explicar para dentro dos seus aliados. Porque a Aline muito bem relatou ali, teve um racha da própria direita. Damares está com um, fulano está com o outro. Então, quer dizer, racha interno em política, Meire, tem uma máxima seguinte: racha interno, o efeito é negativo, sem sombra de dúvidas, devastador. Na campanha. Só que a gente falava de racha interno antigamente, era dentro do partido, né? Racha dentro do partido é problema para o candidato. Seja ele qual for o partido, lá do campo. Então, agora, um racha desse provocado dentro da família, então, realmente, a situação do Flávio acaba ficando muito comprometida. E interessante que no discurso da Michele, ela deixa muito claro que ela é leal ao Bolsonaro, que ela vem cumprindo com o que o Bolsonaro acredita ser certo, como se o filho estivesse ali desviando do caminho do pai, né? Ela está querendo meio que, como você falou, talvez mirando lá na frente, atrás desse espólio, né? Eu fico pensando o seguinte, o que está pensando o ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque a grande questão é essa. Ele está do lado, e meu filho... no meio dessa história, ele está do lado da mulher ou a do filho? Porque a gente está vendo uma situação de conflito.
né? Então, assim, eu queria, não pode, né? Mas acho que a declaração do Bolsonaro agora seria a melhor de todas, para a gente saber o que de fato ele está pensando, porque até agora a mulher fala que representa o desejo dele. O filho fala, porque no vídeo de hoje à tarde o Flávio disse que tudo que está fazendo é sob a diretriz do pai. Então, quem está falando certo, quem está falando errado? Isso tudo nasce naquela situação do Ceará. Por quê? A situação toda começou lá. A Michelle é contra o apoio de Flávio ao ex-governador candidato do PSDB lá, Ciro Gomes. Porque o Ciro realmente criticava o Bolsonaro o tempo todo, isso é um fato. Né? E aí o que acontece? Politicamente, o Flávio entendeu que era melhor apoiar Ciro lá no Ceará. Análise política. A Michelle não concorda com isso. E ali nasceu a divergência dos dois. Mas não só isso, né? O Flávio também vem demonstrando um discurso diferente do pai, mais atenuado, não tão de extrema direita, né? Também tem a ver com isso, mas eu acredito também na situação do Distrito Federal, sabe, Meire? Porque Michelle é candidata lá, né? Pré-candidata ao Senado no Distrito Federal. E o Flávio, a situação do PL no Distrito Federal está um pouco complicada. Por exemplo, a Michelle quer apoiar a vice-governadora, que agora está em exercício, Celina Leão, que é do PL. Já o Flávio também pretende apoiar o ex-governador Arruda. Aí nasce um outro problema, porque ela vai ser candidata de qual chapa? E conversando, né, ouvindo as pessoas, enfim, sobre toda essa polêmica, deixa eu trazer aqui o comentário dos nossos telespectadores. Todo mundo disse assim hoje, não, ela está querendo o lugar do Flávio, é isso que ela quer, o lugar do Flávio. Vamos explicar isso. Pode ser que seja, talvez, no futuro. Agora não tem sentido nenhum isso. Não tem nem força. Nem força, nem ambiente para isso. Mas quem sabe no futuro seja esse. Mas ela vai brigar agora por uma coisa lá na frente? Não faz o menor sentido. Agora, eu queria aproveitar para uma coisa que pouca gente está prestando atenção. Ontem, o que aconteceu ontem? Além do vídeo da Michelle. Pouco antes, o presidente Lula demitiu, vamos assim dizer, né, do cargo de confiança, o senador Jacques Wagner como líder do governo no Senado. Por quê? Porque o senador Jacques Wagner está envolvido numa operação da Polícia Federal. Ou seja, uma notícia política com enorme potencial para desgastar o governo e desgastar o próprio presidente Lula. Corrupção, investigação, o líder do governo no Senado, papapá. Tanto é verdade que, numa leitura de estratégia política, o presidente Lula resolveu ter essa conversa com o Jacques Wagner, sabe, a 2 horas do início do jogo da seleção brasileira. Ou seja, estrategicamente falando, não tinha ambiente melhor, momento melhor. A população ia estar toda concentrada no jogo da seleção brasileira e a notícia negativa da saída do Jacques Wagner ia ficar encostada. Porém, a direita criou um problema. Ofuscaram completamente. Acabou. Ninguém falou de Jacques Wagner hoje. O Flávio chegou até a comentar a respeito da saída de Jacques Wagner, só que depois ninguém, como você falou... Acabou, porque a notícia passou a ser o conflito de Michelle e Flávio. A grande questão é a seguinte, na política, você analisa a agenda toda. Você precisa saber o que está acontecendo na agenda, inclusive para dar os seus passos. Não é sair fazendo coisa assim sem pensar na consequência. Agora, sobre a reação, para a gente finalizar, a reação do Flávio Bolsonaro. Ele não falava com a Michelle, até então parece que eles se encontravam mais... Até então parece que não falam. Né? E fica uma coisa, porque uma ele briga... ligou para ela não atendeu. Pois é. E aí agora ele marcou uma reunião com lideranças femininas do PL. Ele está tentando trazer esse público para ele, reafirmou que não é misógino, reafirmou que não desrespeita mulheres, se disse muito educado. Mas o que ele podia fazer depois disso? Só isso, né? O máximo que ele tinha a fazer é isso. Recuar, pedir desculpa, dizer que se foi mal interpretado que ele pede desculpa, porque na atual situação não há mais. Ele vai para quê? Partir para o enfrentamento com a madrasta e que tem um legado enorme no campo conservador dos evangélicos, das mulheres, onde ele precisa pegar voto. Então, quer dizer, não é nem um pouco inteligente. O que ele devia fazer é o que ele realmente fez.
que é um vídeo para tentar atenuar a crise. Bom, vamos ver o que isso vai representar na intenção de voto. Né? Mas que a direita está perdida, como disse Danilo mais cedo, né? Tá? Precisa botar a bola no chão e começar esse jogo de novo. É isso. Danilo Caixeta, sempre bem-vindo aqui ao nosso JP. Obrigada, viu, Danilo? Até a próxima.